Somos felizes e bem-aventurados porque somos templos de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. O impuro peca contra o seu próprio corpo. Quantos pecados hoje contra o Espírito Santo? No mundo de pornografia, de sensualidade, o pecado contra o Espírito Santo está aí o tempo todo. Sim, padre, e aqui nós temos que dizer algumas coisas importantes sobre o pecado contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados são cometidos por fraqueza. Os do Espírito Santo é cometido por malícia. Por isso que é a gravidade deles. E eles são chamados por Papa São Pio X dos pecados que não têm misericórdia. Por que não tem misericórdia? Porque a pessoa renega a própria misericórdia. E Deus não pode ter misericórdia de quem renega a própria misericórdia. E esses pecados são chamados 6. Quais são os 6 pecados contra o Espírito Santo? O primeiro é o desespero. O que é o desespero? Acontece quando a pessoa peca tanto que ela já se condena antes do julgamento final. Ou seja, ela já fez tanta coisa errada na vida que ela já se condena antes do próprio Deus julgá-la. Isso se chama desespero. O oposto do desespero se chama presunção. A presunção é o segundo pecado. O que é presunção? É a pessoa que acha salva antes do julgamento. Então ela é tão orgulhosa que ela já fala assim, ó, eu não mato, eu não roubo, eu sou caridosa, eu faço bem, Deus vai me mandar para o céu. Então, se o desesperado se condena antes do julgamento, o presunçoso já se acha salvo antes do julgamento. É o caso de algumas doutrinas protestantes que tem por aí, né? Eu sou salvo, uma vez salvo, para sempre salvo. O nome disso é presunção. Santo Agostinho faz uma comparação muito bonita dos 2 bandidos ao pé da cruz. Ele fala assim, se você já pecou demais, não desespere. Jesus salvou um bandido no último instante. Mas se você sempre foi da igreja, não seja orgulhoso. Um bandido se condenou no último instante. Então esse é o segundo. O terceiro pecado contra o Espírito Santo é a inveja da graça que Deus dá ao outro. Então Deus enche um sacerdote, um pregador dos dons do Espírito Santo, e se eu é de louvar por aquela pessoa, eu começo a invejar ela. Para mim, o dom tinha que ser meu e não dela. É o caso daquela religiosa que dizia para Santa Bernadette, por que Nossa Senhora apareceu para você? Tinha que aparecer, é para mim. Inveja do dom que Deus dá ao outro. E como que isso está dentro da igreja? E por que a inveja do dom, da graça, é um pecado contra o Espírito Santo? Que a pessoa está tão revoltada contra Deus, que ela acha que Deus está errado e ela está certa, que ela também não se arrepende daquilo. E ela morre impenitente porque ela renega aquilo, ela se revolta contra Deus. O quarto pecado, padre, contra o Espírito Santo, é negar a verdade conhecida. Heresia. O senhor explica a pessoa a verdade e ela prefere ficar com a verdade dela do que com a verdade revelada para a igreja. Então é bom a gente saber que nós não somos donos da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo é a coluna e sustentáculo da verdade. A verdade não está na nossa cabeça, a verdade está na igreja. Bíblia, tradição e sagrado magistério. Mas com mais que o senhor explica, a pessoa não aceita e renega a verdade. Então se eu renego a verdade, isso aí também é orgulho, eu não aceito a verdade, eu estou renegando a misericórdia. Também é um pecado contra o Espírito Santo. O quinto pecado contra o Espírito Santo é a obstinação. Aqui, padre, já é grave. Obstinação é quando a pessoa peca tanto, que ela passa a gostar do pecado, defender o pecado, achar que o pecado está certo e que a igreja está errada. Olha a gravidade disso. A pessoa não peca mais por fraqueza, ela peca porque ela gosta do pecado, porque ela ama o pecado. E aí entra, ela passa a defender o pecado, igual Romanos 1,31 vai dizer, aplaudir o pecado, incentivar o pecado, e se ela está no meio político, ela trabalha criando leis para o pecado. Aí você pode pegar o exemplo de pessoas obstinadas do Brasil, a galera que defende o aborto. Para eles o aborto é questão de saúde pública, não interessa o que a igreja diz, o que a Bíblia diz, interessa o que eu penso. E a pessoa defende aquilo, incentiva aquilo e faz leis para proteger quem faz aquilo. O senhor percebe a gravidade? O caso da sodomia é a mesma coisa. A pessoa não interessa o que Deus diz, não interessa o que a Bíblia fala, o que a igreja fala, não. Tem que criar leis para proteger, incentivar e aplaudir quem está nesses pecados contra a natureza. O nome disso é o quê? Obstinação. A pessoa peca, gosta do pecado, defende o pecado e incentiva os outros a pecar. E o último pecado contra o Espírito Santo é chamado de impenitência final, que aqui já é a blasfêmia. O que é impenitência? A pessoa no último instante, ela é capaz de renegar a misericórdia. Nem no último instante da vida dela, ela aceita a misericórdia de Deus. Aí eu posso dizer 2 pessoas que cometeram impenitência final na Bíblia. O caso de Judas Iscariote, morreu na impenitência, ele renegou a misericórdia e suicidou. E o caso do bandido do lado esquerdo de Jesus.
que no último instante morreu do lado da salvação, mas renegou a salvação. Eu conheço um caso de um sacerdote em São Paulo que faz visitas aos hospitais, ele tem um dom de ciência muito forte. Ele entrou no hospital, tinha um rapaz magrinho, uma maca com câncer, ele colocou a mão no menino e disse: meu filho, o Espírito Santo me mostra que você está morrendo de câncer por causa de um ódio que você carrega do seu pai, que você foi abusado. Perdoe o seu pai para você ganhar a salvação. E o menino levantou a cabeça e disse assim: padre, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo meu pai. E já caiu morto nos braços do padre. Veja, no último instante, ele renegou a salvação. Tem o substituto de João Calvino, em Genebra, na Suíça. São Francisco Sales visitou ele na hora da morte, pregou para ele, explicou toda a heresia calvinista. Ele aceitou e disse: filho, você quer entrar na fé católica e ser salvo? Ele disse: não. Por quê? E apontou o dedo. Havia uma prostituta dentro da casa dele. Ele disse: padre, eu gosto tanto dessa vida depravada que eu não vou renunciar a isso não. E morreu impenitente. Ou seja, a pessoa no último instante, ela renega a misericórdia. Se ela renega a misericórdia, não tem como Deus a salvá-la. Resumindo tudo, quem peca contra o Espírito Santo, peca contra Deus. E Sim. quem peca contra Deus está condenado à morte. Isso. E aí, E neste mundo nós vemos ainda hoje, o impuro peca contra o seu próprio corpo. Quantos pecados são gerados em nós porque nós negamos a ação do Espírito Santo no sentido de não permitir que ele esteja agindo, transformando a nossa vida. E aí entra a impenitência, padre. A pessoa passa a pecar tanto quanto o corpo, tanto, mas tanto, que ela acaba gostando do pecado impuro. Lembra que o pecado impuro, Santo Agostinho dizia, né? É o pecado que os demônios não cometem, obriga a gente a cometer. O impuro peca contra seu próprio corpo. E aí aquilo vira um vício e a pessoa começa a achar que a santa palavra está errada e que ela está certa. Mas é muito sério o que diz Santo Agostinho. Os demônios não podem cometer esse pecado, mas a carne humana pode cometê-lo. Que é o pecado da impureza. Da impureza. E por isso que tanta pornografia, tanta prostituição entre nós agora. Sim. E aí vamos lembrar, padre, uma coisa interessante. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. E o corpo sendo morada do Espírito Santo, São Paulo vai dizer, o impuro peca contra seu próprio corpo. E aqui não podemos recordar. Todos os santos são unânimes em dizer, para cada 100 almas que vai para o inferno, 95 vai pela impureza. E os outros 5 que vão, também vão cometer esse pecado. Santo Agostinho é mais forte. Ele fala assim, o que o orgulho é para os demônios, a impureza é para os homens. O orgulho povoou o inferno de demônios e a impureza povoará o inferno de homens. Você entende, meu irmão, minha irmã? Precisamos vigiar, andar na luz do Espírito Santo, não pecar contra o Espírito Santo. Somos de Deus e o nosso corpo é morada do Espírito Santo.